Olá a todos, meu nome é Luana Dias, eu sou aluna do curso de Licenciatura em Química na UERJ. Eu sou uma mulher negra de pele clara, tenho olhos castanhos, lábios grossos e cabelos cacheados na altura dos ombros. Hoje eu vou fazer uma apresentação sobre o produto do projeto de pesquisa ao qual eu participo, e esse produto ele é titulado como Cheesecake Soap, sabonete gustativo artesanal como instrumento cativador e significativo para experimentação no ensino de química. Esse sabão ele foi produzido em laboratório com auxílio das professoras Bárbara e Elizabeth, ambas professoras do Instituto de Aplicação CAP da UERJ. Falando sobre a motivação que me levou a propor a utilização do cheesecake como um instrumento educacional, a primeira que eu cito é o rótulo de difícil que os alunos associam ao ensino de química. A segunda, a dispersão e desinteresse dos próprios alunos frente a esse conteúdo. E a terceira é a falta de laboratórios equipados, que é uma realidade das escolas brasileiras. Muitas escolas, tanto públicas quanto privadas, possuem, às vezes, laboratório, e quando possuem, nem sempre esses laboratórios são aptos para uma prática de química. Falando sobre o foco pedagógico principal é o ensino de química, e ele pode ser direcionado tanto a aulas práticas quanto oficinas acadêmicas, feiras científicas, entre outras áreas afins. E o que vem a ser o cheesecake? Bom, o cheesecake é alimento, ele é uma torta feita de biscoito e creme cheese montada em camadas, com uma cobertura de frutas no topo. A versão norte-americana, a que eu apresento aqui na fotografia, é a versão mundialmente conhecida desde 1880. E de onde é que veio essa relação de comida mais sabão? Bom, ela foi criada, na verdade, propagada através do Peter Paiva, que é um artesão saboeiro muito conceituado no ramo da saboaria e um empreendedor. E o que ele faz? Ele produz sabões com aspectos alimentícios. Inclusive, ele foi o criador do cheesecake e eu, e junto com as outras professoras, nós empregamos a utilização do cheesecake na educação. E o que seriam sabonetes gustativos? Bom, sabonetes gustativos são sabões que, através de aspectos alimentícios, eles vão ativar a memória gustativa dos indivíduos. E o que vem a ser a memória gustativa? A memória gustativa, ela é um mecanismo de defesa do cérebro e ela age através de estímulos, resgatando as lembranças associadas ao prazer ou à repulsa dada a um contato prévio a uma certa substância. E quando a gente fala do cheesecake sabão, ele vai resgatar na memória gustativa através de alguns sensores humanos, ele vai explorar através de alguns sensores humanos, como o olfato, através do nervo olfatório, a visão através do nervo óptico e o paladar. Apesar de ser o cheesecake, o nome do produto ser um cheesecake, ele se trata de um sabão, ele não pode ser utilizado para se alimentar. Mas esse conjunto olfato-visão, eles vão remeter à lembrança do paladar, de qual é o gosto. Isso vai aproximar o indivíduo do produto em si, criando, despertando curiosidade, interesse e rompendo uma estranheza que eles possuem. E aí a gente entra com o conteúdo de química. E falando agora em relação ao conteúdo de química, falaremos sobre a metodologia. Bom, o cheesecake ele foi dividido em duas partes. A primeira parte foi a padronização, feita em laboratórios do CAP-UERJ, feita por mim, com auxílio das professoras Bárbara e Elizabeth. E essa padronização ela contou mais em padronizar mesmo, em relação à quantidade, em relação à utilização de materiais minimamente seguros, para que os alunos possam tanto reproduzir quanto utilizar em suas residências. E a segunda parte, ela tratou mais da atuação junto aos alunos com a aplicação. Então, a parte da aplicação, ela começou com uma introdução em que foi feita a leitura de um flyer, que é um produto que acompanha o cheesecake, e nesse flyer ele é autoexplicativo, ele
fala sobre os componentes do cheesecake, como eles agem, e também sobre como é a reprodução, como seria feita a prática. E, posteriormente, foi feita uma divisão dos grupos de, no máximo, 6 alunos. Por que 6 alunos? Porque esse é o limite de quantidades de sabões que a gente conseguiria produzir com as caixas de leite, já que esse foi o recipiente que nós escolhemos para reutilizar. E, ao final do experimento, foi feito um formulário avaliativo de 15 questões de múltipla escolha, um formulário online. Aqui eu mostro o QR Code do formulário, um esboço de como era o flyer e a foto da aplicação dos alunos, o cheesecake, e eu aplicando junto aos alunos. Falando agora sobre os resultados, bom, nós tivemos um total de 12 alunos que reproduziram esse cheesecake, e desses 12 alunos, 11 foram respondentes do questionário. E isso foi, lembrando que esse cheesecake ele foi aplicado em uma feira de ciências do CAP UERJ. E aqui eu mostro os dados em relação à quantidade de alunos que responderam. E o que chama mais atenção é o fato de que os alunos eles alegam gostar de química, porém eles alegam ter química como uma ciência, um linguajar difícil para o entendimento. Então, eles já têm um certo pé atrás, que é um dos motivos que me levaram a utilizar o cheesecake na produção, como um instrumento de educação. E agora, falando sobre observações e conclusões, antes de falar das conclusões, é necessário ressaltar que o cheesecake ele conta com tempos diferentes de solidificação em cada uma das camadas, dada a quantidade de óleos e líquidos adicionados mesmo, que é uma característica química do material. Ele também, acima de 25 graus Celsius, ele costuma expelir óleo, que é natural, já que a gente está agregando uma quantidade maior de óleos a uma substância. O custo aproximado de produção desse cheesecake é de R$ 70 e ele rende aproximadamente de 6 a 8 fatias de 150 gramas. Isso na caixa de leite, que vai ser utilizada como recipiente. Falando agora sobre as conclusões acerca daqueles dados apresentados a partir das respostas dos alunos, eu posso falar que alguns alunos, como já era de se esperar, eles apresentaram dificuldade em correlacionar o vocabulário químico científico do cheesecake, porém, eu acredito que isso tenha ocorrido por causa do barulho do ambiente, porque o linguajar que eu procurei utilizar com eles foi o mais básico possível. Um outro ponto também que eu consegui observar foi que os alunos eles mantiveram o maior foco durante o processo e a interação aluno e professor ela foi bastante valorizada, além dos alunos eles se mostrarem ao final do processo confiantes em reproduzir, claro, dentro do entendimento deles e do linguajar deles, em reproduzir o cheesecake e explicar, mesmo que com certas dificuldades. E isso foi bem gratificante. Bom, essa é a apresentação do meu produto. Eu agradeço a todos pela atenção e é isso.